Então vamos falar de Stock Car, como foi anunciado aí pela nossa vinheta, que correu a penúltima etapa do campeonato em Curvelo, Minas Gerais. A decisão vem para Interlagos, pontuação dobrada, Fábio Campos. E temos aí dois pilotos na briga pelo título, Felipe Fraga e Rubens Barrichello. E como você falou, Campos, você já deu um preview aí das pessoas que foram, tal. Eu queria saber, você como mineiro, qual a emoção de ver o estado de Minas Gerais novamente no ciclo e no caminho, né, do automobilismo nacional. E por que é que você não foi, Fábio Campos? O âncora ele joga tudo já na canela mesmo, né? Não tem conversa, né? Você tem que estar usando caneleira para vir para esse jogo. Boa, caneleira para jogar esse jogo, é verdade. A emoção é nenhuma, zero, porque na verdade o que está acontecendo com 50 anos de atraso. E, enfim, e é um estado que nunca ligou para o automobilismo, nunca teve essa cultura, né? É claro que é ótimo que tenha acontecido antes tarde do que nunca, né? Para pegar um clichê bem horroroso, né? Mas não tem nenhuma. Claro que é legal para Stock Car, para o Brasil ter mais um estado. Eu acho que eu penso mais nisso aí, mais do que a ponto de em termos estaduais. Eu penso em termos nacionais, né? Porque é uma coisa tão rara hoje ver uma pista surgindo, né? A gente tem visto tantas pistas indo embora e alguém investindo em automobilismo, alguém pensando em fazer automobilismo. É claro que né? E uma coisa que eu posso afirmar é que a cidade de Curvelo sem dúvida teve uma exposição esse final de semana e teve mais do que isso, uma arrecadação, né, de movimentação, enfim, coisa que quem promove automobilismo tem que bater nessa tecla, né? É onde se vende o produto, né? É o dinheiro que movimenta, é a exposição à cidade, é a imagem que a cidade fica, né? É o número de pessoas que visitam, que gastam, que deixam ali no final de semana uma quantia enorme de dinheiro, enfim. E automobilismo serve muito para isso, né? Então, nesse ponto, não tenho a menor dúvida de que houve um grande sucesso, né? Tem muito de uma turma, Raposo, que você presenciou que estava em Interlagos no final de semana passado. Praticamente a mesma turma foi, inclusive. Eu vi as fotos só. Para Curvelo, né? E eu vou ser muito honesto com você e com o ouvinte, embora eu esteja entrando aqui num comentário muito pessoal que eu evito fazer, né, nos microfones do programa. Eu não fui porque não é o meu tipo de corrida. Stock Car não é o meu tipo de corrida, Stock Car não é o meu tipo de campeonato, Stock Car não é uma categoria que me atraia. Stock Car é uma categoria que eu acompanho, né, porque eu quero, claro, mas por causa mais do café, enfim. Acho que é importante a gente sempre aqui levar uma visão diferente, porque a cobertura dominante, né, não relata os fatos, ela omite os próprios comentaristas, a gente sabe muito bem disso, não emitem ali opiniões que a gente sabe que eles têm. A gente acaba ficando sabendo que eles têm certas opiniões que eles não emitem ali, por as razões que o ouvinte já está cansado de saber. Enfim, os interesses que sejam. Então eu acho que é importante o ouvinte ter a voz um pouco contrária, a voz de oposição, digamos assim, para usar um termo bem político, né? E é importante a gente acompanhar a categoria. Agora, para fazer uma mobilização dessa, logo um final de semana após o Grande Prêmio do Brasil, em que as condições físicas ainda não estão... O ouvinte pode cair da cadeira, né, de ouvir falar nisso, mas quem enfrentou o que enfrentamos em Interlagos entende o que eu estou querendo dizer, que às vezes o reflexo dura mais de 5, 6 dias para sair do corpo, né, para se recuperar totalmente as energias, e a Stock Car não me atrai a esse ponto. Claro que eu não estou falando aqui que tenho até vontade, enfim, até cogitei essa questão de Interlagos, que é a última prova, mas enfim, nesse final de semana só iria numa corrida se fosse alguma corrida que me atraísse extremamente, e embora reconheça que foi muito legal o que aconteceu, é bom, né, para Stock Car, é bom para o país ver uma pista nova surgindo, embora uma pista com uma série de críticas que eu tenho para fazer aqui, mas farei depois que vocês fizerem os seus comentários iniciais sobre esse grande prêmio de Curvelo, e foi legal ver o que eu vi, né, que eu acabei de citar no bloco anterior, né, um monte de gente que foi de Belo Horizonte para lá, que se mobilizou para ir fazer a viagem, né, naquele estilo de ir e voltar mesmo dia, mas
Muita gente voltou com o autógrafo do Rubinho, feliz, contando as coisas, que viu o Rubinho, a simpatia do Rubinho, enfim, que queria lá era ver o Rubinho mesmo. Enfim, então, sem querer, acabei vivenciando um lado da Stock Car, né, que é um lado, que é essa questão do ídolo mesmo, né, do peso que o Rubens Barrichello ainda tem, do nome que ele ainda traz para a categoria, enfim, atenção, como ele é importante, né, para esse campeonato ser o que é, né, daqui a pouco esse campeonato recebe o Felipe Massa, né, tomara que não seja tão cedo, né, porque o Felipe Massa ainda pode fazer muita coisa lá na Europa, não por demérito a Stock Car, mas uma hora vai receber o Felipe Massa e o campeonato tende a ficar até ainda mais, ter esse tipo de coisa por muitos anos mais. Então, esse é o lado legal, esse é o lado bom de ver que ainda há pessoas que se mobilizam, enfim, atrás nem que seja de um piloto, enfim, mas de poder se movimentar para ir ver. Então, esse lado foi legal. Mas daqui a pouquinho eu quero falar do autódromo em si, né, depois que vocês fizerem os seus comentários iniciais. Exatamente, esse é o comentário que eu quero ouvir de Bárbara Franzin. O autódromo em si, Bárbara. Bom, o autódromo em si deu uma bela assustada, porque foi entregue sem condições, né, de sediar uma corrida, e para mim ficou aquela impressão de que obra brasileira, então corre, termina, vai ser meio nas coxas, mas bora, vai ser desse jeito mesmo, sabe? Então, essa foi a minha impressão. Desde o princípio eu super apoiei a pista de se ter um local novo de automobilismo, né? A gente vendo tantas outras pistas aí icônicas sendo destruídas, Brasília parado por tempo indeterminado. Então eu achei interessante ter uma pista num local diferente e num estado também. Então, como o Campos relatou que as pessoas se empolgaram e quiseram acompanhar de perto a categoria, sabe? Então, isso já pode ser considerado um sucesso. Mas faltava grama, faltava área de escape, né? Faltava muita coisa, e isso foi um pouco a tônica do final de semana, com alguns acidentes, alguns deles até normais, de escapadas, mas que acabavam sujando bastante a pista. Teve um do Galide Osman que ele, por pouco, bateu na árvore, né? Ele raspou ali, mas não chegou a encostar, o que poderia ter sido um perigo. E não que a gente também não tenha visto situações como essa em outras provas da Stock Car, né? A gente já viu o piloto rolando de barranco. Eu lembro muito bem do Walter Salles, não sei se foi na Argentina, mas ele deu um susto em todo mundo, que o carro dele capotou. Argentina, em Buenos Aires. Ó, gente, tá vendo? Às vezes vai. Ele, nossa, bateu de uma maneira horrorosa, que eu falei, morreu. Assim, foi bem chocante a cena. Então, não é uma novidade, mas a pista deveria estar um pouquinho melhor preparada, com essas áreas aí mais organizadas, mas no resultado como um todo, eu achava que na corrida a gente teria muito mais confusões, muito mais acidentes por conta aí desses fatores, e não foi tanto o que aconteceu. Então, acredito que agora é só dar ali os reparos e tudo mais, e vai ficar uma pista bem interessante, né? Todos os pilotos comentando que exigia bastante fisicamente, que era um traçado diferenciado com muitas curvas, acho que eram 14 curvas, enfim, eram muitas. Mais 18. 10. Tá vendo? Tô aproximando. Então acho que é interessante assim a gente ter a pista nova no calendário. Foi apresentada para o público, talvez não da melhor maneira possível, mas temos uma nova praça. E até tem a questão que eles estavam comentando na transmissão, né, de que ali perto eles vão fazer vários condomínios de luxo para quem tiver os seus carrinhos poder dar as voltinhas no final de semana também. E isso eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nessa ideia de ter um clube com uma pista no meio só para você ir lá correr no final de semana. Se deixar o autódromo rentável, até tá bom. Tiago Santa Rosa, a gente teve a discussão sobre isso em alguns grupos do WhatsApp que nós estávamos, né? Aí eu emiti a minha opinião. Eu falei assim, tá claro que a pista não estava pronta, mas eu acho interessante, eu acho importante estrear. Colocar logo a corrida. Eu acho que teria sido muito ruim se tivesse sido cancelada, assim como a Fórmula Truck cancelou. Até tenho um pouco de receio e um pouco de medo de qual seria o futuro e o desenvolvimento, a continuidade do trabalho por lá. Eu acho que foi muito, interessante. Tá, pode ter ocorrido alguns riscos, os pilotos podem
podem ter sido colocados ou expostos a alguns riscos desnecessários, como a tal da árvore lá que me falaram, aquelas muretas sem os pneus, as batidas que tiveram, mas, sabe, se me desse a opção hoje de voltar e aí, com tudo que você viu, mantém a corrida ou adia, eu manteria porque eu acho importante. Não sei se é a sua opinião, se você seria mais cauteloso ou se você acha que não tinha condições e que o certo deveria ter sido ou ter feito o trabalho e entregado algo certo e bom para os pilotos ou ter adiado a corrida. Olha, Raposo, eu tô um pouco com você, acho que devia ter acontecido. Eu percebi, claro, isso é impossível não perceber, que o autódromo sim tinha problemas até graves de segurança. Ele poderia estar ainda com obras e melhorias. O que não poderia acontecer, eu acho que nunca poderia ter acontecido, é ter entregado em alguns pontos, por exemplo, muros que terminavam com quina virado para o lado da pista, sem proteção, com pneus pelo menos, para evitar choques em áreas com esses barrancos e até regiões onde tinham árvores e tudo mais, que poderia ser um risco bem grande para os pilotos, né? Isso deveria ter sido ajustado e podia ser um ajuste provisório, não teria problema nenhum. Mas a corrida teria, e eu acho que foi acertado de acontecer. Agora, e eu quero até pontuar isso, as pessoas queriam, porque talvez até a própria pista vendeu isso quando assumiu, de certa maneira, os promotores, né, o promotor, o responsável pelo circuito, acendeu a expectativa quando falou até de sediar a MotoGP lá naquele circuito. Que ia ser uma pista de nível internacional, que ia ser uma pista que teria todas as condições de sediar qualquer tipo de evento. É claro, isso ficou, pelo que a gente viu nesse final de semana, ainda está muito longe de poder fazer isso. Mas não está muito longe de pistas nacionais. Isso que me incomoda. A gente está falando, parece que existem pistas assim, extremamente seguras e tudo mais. Aí você olha, pista realmente que tem os padrões de segurança internacionais, a gente só tem uma. A gente só tem uma que cedia eventos, tudo que é Interlagos. E ainda Interlagos cedia com as suas críticas, né? Não é uma pista que tem 100% de acerto. Agora você lembra de Santa Cruz do Sul, você lembra de Tarumã, você lembra de Guaporé? São pistas também que a segurança lá falha muitas vezes miseravelmente. É lógico, não dá para ter, por exemplo, corrida de Fórmula Truck lá. Isso aí, até eu lembro de ter falado, achei estranho. Guaporé tem e Curvelo, como assim? Uma pista nova não vai ter, mas de certa maneira se provou o porquê, né? Imagina um caminhão indo em direção a uma árvore ou a um barranco daquele sem proteção. Não daria certo. Mas a pista em si, o que a gente viu ali no entorno, não é muito diferente do que existe. Esse é o ponto. E assim, não precisamos ter autódromos também com um nível de segurança muito alto. Os Estados Unidos, o Raposo sabe que acompanha, a gente tem pistas como Lime Rock, como o circuito da Virgínia, que tem ali, são pistas pequenas, que a área de escape é toda de gramado, ou seja, se o carro escapar, com certeza ele não vai parar, só vai parar numa barreira de pneus, mas ali tem um mínimo de segurança, tem barreira de pneus, sabe? Tem pontos de saída para os carros ficarem parados, as coisas simples, mas de uma forma simples e funcional. Aqui ainda não está nesse ponto, mas por mais que não estivesse, eu fico com essa ressalva. Não é muito diferente do que a gente já viu em outros lugares. Vocês tocaram em pontos que eu queria abordar, então eu vou arredondar também aqui com a minha opinião. Vocês falaram muito bem. Primeira coisa, né, aquela questão do Walter Salles, do acidente do Walter Salles, que foi citada na Argentina, né, tudo aquilo aconteceu por causa de um bump na pista, digamos assim, na grama.
né, que desnivelamento, saiu a palavra, da grama. Então há um desnivelamento da grama que é uma coisa absolutamente perigosa, né? As pessoas, a gente discute muito segurança na Fórmula 1, mas as pessoas muitas vezes as pessoas não sabem, né? A Fórmula 1 tem uma cartilha de segurança que ela exige de todos os seus autódromos, né? Entre elas, duas coisas que a Stock Car poderia sim imitar. Imita-se tanta coisa da Fórmula 1, né? É tão legal imitar a pontuação, enfim, aquilo, e a classificação, mas imitar talvez o que a Fórmula 1 faz de melhor, as pessoas não imitem. A Fórmula 1 tem uma exigência absolutamente inegociável, que é o nivelamento de grama, que é o nivelamento de área de escape, inclusive, não é nem de grama, é o nivelamento de área de escape. Onde quer que ela passe. Pode haver até falhas aqui, alguém pode lembrar de algum lugar que tem alguma falha, né? Mas é uma exigência. Você pode ver que para onde o carro de Fórmula 1 escapa, ele vai para uma zona nivelada, né? Por mais que, repito, que haja falhas, como houve ali, por exemplo, no Alonso na Austrália, né? Que o carro bate na brita e sobe, né? Mas ali foi uma falha, não é uma filosofia, né? Outra coisa que a Fórmula 1 faz, que se o Charles Whiting assistisse essa corrida no domingo passado da Stock, certamente ele teria tido um problema cardíaco, né, que é a questão justamente que a Fórmula 1 faz, que é projeção de trajetória. A Fórmula 1, todas as opções de trajetória que um carro pode fazer ao escapar, ela tenta mapear, né, então às vezes você vê barreira de pneus num ponto em que talvez você pense que não é necessário, enfim, às vezes você vê aquela saída para os fiscais ali, que é aquele pontinho que é colorido em laranja, sempre colorido em laranja, né? O guarda-rei é pintado em laranja, no ponto onde tem fiscais, enfim, tudo aquilo é estudado, tudo aquilo é precisamente avaliado para que haja um atenuamento, se é que existe essa palavra, no nível de risco, né? E é isso que o automobilismo brasileiro não faz, e é isso que me assusta. Vocês estão falando aí da precocidade do autódromo, né? E eu conversei com pessoas ao longo dos últimos meses do autódromo, inclusive, que são pessoas que parece que levam realmente muito a sério o projeto, e acho que até que independente da Stock Car, o projeto seria levado adiante, embora, claro, a Stock Car seja a grande fonte de lucro, provavelmente, que esse autódromo vai ter anualmente. Então, não me parece um desleixo das pessoas. Só que eu fico pensando, vocês falaram aí da questão o autódromo está só começando, tinha que ter começado mesmo para estrear. Eu tenho minhas dúvidas se na próxima vez, ou se daqui a um ano, esse autódromo vai estar muito diferente. Porque o Rosa citou um exemplo que eu ia citar aqui. Santa Cruz do Sul. Foi um autódromo que, quando estreou, era ainda a novidade do automobilismo brasileiro, era a joia da coroa, digamos assim. Não, está inacabado. Está inacabado até hoje. É um autódromo cercado por barrancos, que é uma coisa, para mim, que eu não consigo entender. Eu realmente não consigo entender a questão do barranco. Porque existe o barranco para cima, que é o morro, e existe o barranco para baixo, que é muito pior. E a gente viu um acidente na Stock Car nesse sábado, né? Foi no sábado, foi na classificação. Eu acho que foi o Felipe Lapena, se eu não estou enganado. Que ele escapa e ele bate no muro relativamente leve, de uma maneira relativamente leve, né? E a imagem mostra claramente como o muro começa a ceder morro abaixo. Tijolos começam a descer ali morro abaixo, né? E eu me lembro que quando eu vi isso eu fiquei pensando, se esse carro vai direto no muro, vai de frente no muro, né, esse carro fatalmente ultrapassaria o muro e fatalmente desceria barranco abaixo. Que é uma coisa absolutamente... Alguém pode pensar, não, mas qual o problema? O barranco é uma coisa que transforma um acidente de uma força G em outra força G, né? O Gonzalo Rodrigues morreu em Laguna Seca por causa de um barranco, né? Rosa vai se lembrar disso, Raposo provavelmente vai se lembrar disso. Bárbara, não sei se já viu esse acidente, mas talvez tenha até notícia dele, não sei se ela já assistiu. Gonzalo Rodrigues morreu de Penske porque o carro subiu a tela, caiu e rolou barranco abaixo, né? Ou seja, a queda do que o pescoço do piloto sofreu foi muito mais grave do que se fosse... Talvez não sobrevivesse, enfim, nunca saberemos. Mas a Pondera-se que não havia o Hans naquela época. Mas eu não sei se salvaria, porque a pancada ali de cabeça para baixo, sim, né? Não sei, mas realmente. Mas foi a partir desse acidente, por sinal, tem até o documentário Gonch falando sobre isso, que foi a partir desse acidente dele que o Hans se desenvolveu e começou a ser obrigatório nas categorias de Fórmula.
É isso aí, bem lembrado. Então, até para encerrar, então, uma frase que eu já disse aqui há muitos programas atrás, quando eu citei até um acidente da Truck em que corta-se uma tela, o caminhão atravessa a tela como se fosse um pedaço de papel, né? O automobilismo brasileiro, ele namora com a tragédia de uma maneira que eu acho que é irresponsável. Chega a ser irresponsável, né? Eu que sou daqueles ouvintes do Café sabe muito bem que eu sou o primeiro a não deixar a segurança ultrapassar a esportividade. Mas esse entorno de pista, porque as pessoas pensam assim, nossa, um novo autódromo em Minas Gerais, que bonito. Autódromo, gente, não é o asfalto, não é o traçado bonitinho, as subidas e descidas, a pista, não é. Autódromo, isso aí, quando a gente for discutir traçado, é outra história. Autódromo é o todo, é o completo. E o que a gente viu ali é muro começando no meio da reta. Muro não pode começar no meio da reta, gente. Tem uma reta em descida ali que o muro começa no meio da reta. Então, para o carro entrar no muro, não existe isso. O muro não pode começar no meio da reta. Ele tem que começar lá na curva. Por quê? Qualquer ponto que o carro sair da pista, ele vai se encontrar com o muro. Ele vai deslizar pelo muro. Mas em Corvelo, não. Tinha ali um muro que começa no meio da reta. Eu tenho minhas dúvidas se em algum momento isso vai ser resolvido. Esses bumps que jogaram o carro do Walter Salles para cima, a gente fala, foi na Argentina. Não interessa, porque no Brasil, o que a gente vê, o que aconteceu na Argentina, em autódromos brasileiros, é uma infinidade, são praticamente todos. Não existe um nivelamento da grama, que é uma coisa seríssima, que pode salvar a vida de um piloto. O piloto, dependendo do modo como ele sai, o bump transforma um acidente leve em uma capotagem, né? E imagina com árvore. Então, eu não culpo nem o autódromo, não culpo nem a Stock Car. Eu culpo ali quem devia fiscalizar, quem devia falar, não, aqui pelo menos um guarda-reio, aqui pelo menos pneus amarrados, porque outra coisa é deliciosa, né? Você vê o carro bater no pneu, os pneus vão parar no meio da pista, o outro sobe o barranco, não adianta nada, o pneu, você reduz a capacidade de frenagem, digamos assim, do pneu de amortecimento, não é frenagem é o pneu que está no carro, mas de amortecimento você reduz a quase zero, se você deixar o pneu solto, o pneu não pode sair voando, ele não pode se dissipar, ele tem que estar ali justamente conjunto para absorver o impacto. Então, algumas coisas tão banais que na hora que custa a vida de um piloto, aí todo mundo ataca a categoria. Mas não, tem que ser atacada agora, tem que ser atacada antes, tem que ser atacada nesse momento, né? Antes, não é depois. Depois que morreu, morreu. Não tem o que fazer, né? Tem que ser atacada agora, né? E é por isso que eu estou aqui levantando essa bandeira. Então, eu fico com as minhas dúvidas mesmo, se isso vai mudar ou não, porque eu repito, bumps, árvores, lugares sem guarda-reio, que é uma coisa que não é tão cara assim de você fazer, claro que é caro, mas não é o fim do mundo. Então eu fico realmente com minhas dúvidas com esse, que é uma filosofia do Brasil, como o Rosa citou. Outros autódromos têm isso e se lida com isso de uma maneira, não é que é assim, nós não temos dinheiro. Eu, sinceramente, é coisa que a Confederação Brasileira, se tivesse um pingo de trabalho sério e de responsabilidade, pelo menos falaria, não, peraí, passa essa corrida para dezembro, vamos colocar aqui tal coisa, conversa com a televisão, não, aqui não tem condição, enfim, alguma coisa tem que ser feita. Eles não colocaram a chicane, que eu acho horrorosa, mas não colocaram uma chicane em Interlagos, que é o autódromo FIA, e em Curvelo pode-se passar ao lado da árvore de maneira tranquila, enfim, árvore, meu Deus, pessoas, pensem isso, árvore é uma coisa que o carro não pode ter acesso livre a uma árvore de maneira nenhuma. Ele não pode ter acesso a um ponto único que não seja, que ele não possa ricochetear, que ele não possa absorver o impacto todo do carro. Ele não pode ter um ponto central de ser. Isso é básico na NASCAR, enfim, em vários lugares. É corrido. Você tem que colocar alguma maneira que o carro, no mínimo, bata e seja direcionado para algum lugar. Então, gente, fica essa. Eu, sinceramente, tenho as minhas dúvidas se daqui a um ano esse autódromo vai estar arrumadinho, com guarda-reios, com telas protetoras firmes, porque tinha uma curva lá que a tela é aquela tela que divide, sei lá, alambrado de sítio, que é uma coisa que o carro passaria ali como papel. Enfim, tenho minhas sérias dúvidas. Tomara que eu esteja errado, tomara que esse autódromo chegue num nível de segurança, no mínimo, diferente dos demais. Porque a última frase que eu quero falar é: o automobilismo brasileiro, por méritos próprios, atingiu um ponto técnico tão forte que os autódromos não podem ficar para trás. Essa era a questão da Confederação Brasileira apurar. Ficaremos de olho nisso. Vamos ver. Espero que não. Espero que ano que vem realmente, se o circuito está com essa
vontade de receber a MotoGP, eles precisam realmente evoluir e entregar algo melhor e consertar todos esses problemas. Mas Bárbara Franzin, a corrida, Bárbara Franzin, temos aí um cenário de briga entre Felipe Fraga e Rubens Barrichello, os dois aí dominando as duas últimas corridas, andando sempre na frente e andando junto e disputando posições na pista. Chegamos com um cenário bem interessante em Interlagos, né? Apesar da grande vantagem do Fraga, eu acho que é um cenário legal que chega para a final. É verdade, só para contextualizar, né, o Fraga agora tem 282 pontos no campeonato contra 245 do Barrichello, mas a etapa de Interlagos, né, vão se dobrar as pontuações, então tudo pode acontecer, mais ou menos parecido. Ele seria o campeão, Bárbara, se não tivesse a pontuação dobrada ou não? Eu não sei a matemática exata, ele já seria campeão ou não? Já. Já seria? Ok. Porque seria só mais uma prova, né? Interlagos é uma prova só. Entendi. Não, e de qualquer maneira, eu acho que apesar dessa questão de pontuação dobrada ou não, o Fraga é um piloto que, para mim, é um desperdício ficar na Stock Car. É um menino aí que está mandando muito bem em várias corridas. Ele já ganhou 5 das corridas longas ao longo desse campeonato. Ele é cada vez mais competitivo. Ele, sabe, o Barrichello é o único cara que consegue fazer frente a ele. A gente já vê isso em algumas corridas, então foi bem interessante de acompanhar a continuação desse pega, mas também eu imaginava que a corrida fosse ter um pouquinho mais de movimentação. Eu acho que pilotos como Kaká Bueno, Max Wilson, que tiveram problemas, até o próprio Marcos Gomes, eu imaginava que eles pudessem fazer um pouco mais do que fizeram e acabaram que não mostraram tanto assim, então ficou realmente a disputa polarizada entre o Fraga e o Barrichello, e eu acho bem legal assim o clima como tá entre eles também, de um brincar com o outro, tipo, e aí vai ter dificuldade física pra corrida? Não, você que é velho que vai ter, e aí os dois dão risada, não, tá tudo bem aqui. Então é um clima bacana, interessante assim, apesar de... E o Rubinho chorou, né, Barro? Depois da última corrida. Rubinho chorar não é aquela novidade. Não, que mostra, inclusive, mostra o apetite dele, inclusive, né? Não, ele quer ir pra cima mesmo, porque... E também é bem legal, um cara com 43 anos, sabe, consegue disputar com um jovem de 20 e poucos, e no mesmo nível, assim. Então é legal esse paralelo também, tanto pro Barrichello quanto pro Fraga, sabe? Pro Fraga tem esse lado de... Puxa vida, ele podia estar fazendo muito mais em outra categoria, e do Barrichello, olha a idade do cara, ele ainda está competitivo, ele já venceu a categoria, ele está disputando o campeonato, é o único que ainda está ali para bater o Fraga, que pode vencer. Então eu acho que esses dois cruzamentos aí de ideias são bem interessantes, mas eu imaginava uma corrida um pouquinho mais movimentada. Até na hora da largada eu filmei, porque eu falei, vai acontecer muita coisa ali. E acabou até acontecendo, mas eu imaginei que depois de tantos problemas aí com a pista, deve ter um briefing com os pilotos que foi feito, que se pediu um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado. Mas a corrida, eu acho até que ela não foi movimentada por conta da largada. Que tanto... Eu não consegui contar quantos carros... tiveram avarias. Eu acho que se não fosse aquela primeira largada, a corrida poderia ter um pouco mais de movimentação, mas todo mundo se envolveu em um toque, todo mundo tinha algum problema em alguma parte do chassi. Eu acho que foi até por isso que aconteceu a falta de competitividade. Eu não acho que foi questão do briefing, acho que foi questão da primeira largada em si. E a Fórmula 1, a Stock Car, a Bárbara, talvez até para ela completar, vamos fazer um bate-bola rápido aqui, né, pra gente matar o assunto da corrida sem perder muito tempo. A Stock Car também vive quase que um monocromatismo, como vive a Fórmula 1, que é prateada. A Stock Car também tem um domínio de equipe que é uma coisa impressionante, né, apesar da full time também estar brigando mais perto, mas é impressionante o domínio de uma equipe, que a Stock Car chegou num ponto em que uma equipe está muito à frente das demais, né. Eu acho que a equipe do Fraga parabéns pro Fraga, ótimo piloto, mas o peso do carro ali tá uma coisa avassaladora sobre as outras equipes, né? Bárbara? Não sei se você concorda. Sim, e é um piloto que ainda não foi anunciado, né? O que ele vai fazer. É óbvio que alguém vai contratá-lo, mas ainda tá aí, né? Porque quando foi anunciado que a Red Bull ia sair,
da categoria. A CIMED já colocou o Cacá Bueno do lado do Marcos Gomes. E acho que vai ser ótimo para o Cacá Bueno essa renovação também. Mas e o Fraga? Né? Então, fica essa interrogação, mas eu tenho certeza que nos próximos dias aí a gente vai ter notícias do que ele vai fazer para o futuro dele. Até se ventilou alguma coisa, tipo, talvez uma categoria fora do Brasil, que eu apoiaria, assim, 100%. E eu acho que seria muito bacana se ele ganhasse esse campeonato e fosse buscar outras coisas, sabe? Porque Stock Car ele vai poder voltar daqui a um tempo e fazer, sei lá, quase 10 anos. Né? Mas tem que aproveitar que ele ainda está novo, ainda dá para correr em outros lugares, até como o próprio Kaká. A questão é, será que tem dinheiro, né, Bárbara? Será que vai ter dinheiro para encarar uma aventura na Europa, né? Esse é o grande problema, né? Aí é aquele X da questão que a gente sempre coloca aqui, que falou inclusive da falta dos brasileiros na Fórmula 1, né? Mas vamos ver, assim, eu tô bem curiosa para saber qual que vai ser o destino dele. Gostaria de vê-lo em outra categoria. Existe uma promessa de que a equipe brasileira, o Team Brasil, voltaria para Blancpain em 2017. E como o Felipe Fraga já correu pelo Team Brasil, né, a equipe do Washington Bezerra, né, se não me engano. O Bezerra, isso. É da WB aí, a antiga equipe da Stock Car. Como ele já correu lá na equipe e tal, teve um relacionamento, poderia ser um caminho, né, mas não sei se a equipe realmente vai voltar ou se vão ficar mais um ano fora aí. A ideia deles era voltar realmente. Seria um caminho, mas eu não sei muito bem. Diga. Uma pergunta para você. Se você, né, você já é um cara muito abastado financeiramente, mas se você ganhasse na Mega Sena e pudesse distribuir dinheiro pro Felipe Fraga à vontade, um cheque em branco, em qual categoria você o colocaria na Europa se fosse... Dinheiro não é problema, enfim, qual categoria você... Um WEC, uma DTM, uma NASCAR, não precisa ser Europa, pode até ser uma NASCAR. Qual categoria você acha que, dinheiro à parte, seria o caminho ideal para ele? Eu acho que DTM seria o caminho pro Felipe. Eu vejo ele mais no DTM. Tem essa sensação também, É algo que casaria. O Felipe Massa eu já não vejo tanto DTM pro Felipe Massa, mas pro Felipe Fraga eu vejo DTM. Acho que seria bem interessante. O Felipe Massa vai casar com a Fórmula E, vocês vão ver. Vai se dar muito bem. Exatamente. É onde eu colocaria o Felipe Massa, seria na Fórmula E mesmo. Corrida curta, carro técnico. O Felipe Massa, o caminho dele eu acho que seria ótimo na Fórmula E. E o Fraga eu também concordo com você também. Acho que o Fraga seria um estilo pro DTM que poderia ser legal. Então é isso. Com isso chegamos ao fim do bloco da Stock Car, falando sobre os problemas de Curvelo, as perspectivas e as esperanças de um futuro de mudanças para lá, para um circuito que merece. Realmente a gente precisa que ele melhore um pouquinho do ambiente da Stock Car, né, que está polarizado entre Felipe Fraga e Rubens Barrichello. A decisão vem para Interlagos, uma corrida única de pontuação dobrada. Provavelmente nos esforçaremos para estar lá, pelo menos algum de nós, para trazer alguns áudios exclusivos para o programa da segunda-feira. E Thiago Rosa, agora é contigo.